Olá pessoal, estamos iniciando mais um capítulo do nosso curso Iniciando no Mundo 3D. Na aula passada, falamos sobre alguns programas 3D, como para desenvolvimento de jogos, fotos, vídeos. Falamos também sobre decoração e arquitetura e CAD, todos estes para ambientes 3D. E também falamos sobre equipamentos como as televisões 3D e os óculos que elas utilizam, óculos ativos e passivos. Falamos um pouco sobre óculos para a realidade virtual em jogos, impressoras 3D, scanner 3D, câmeras e filmadoras 3D. Neste capítulo vamos falar um pouco mais sobre os desafios e obstáculos que você vai encontrar ao iniciar neste mundo 3D. Eu sou Alexandre Ferri e você está aqui no canal AFerri 2010. Sejam bem-vindos! Quando a gente pensa em trabalhar com algum programa para desenvolver alguma atividade que escolhemos, poderia ser para desenvolvimento de jogos, fotos, vídeos, trabalhar com arquitetura e decoração, ou até mesmo com CAD, enfim, seja qual for a atividade que você escolha trabalhar, você vai se deparar com o primeiro obstáculo. Que programa eu vou escolher para começar os meus estudos? Porque o mercado, seja qual for a atividade que você escolheu, ele vai te oferecer sempre um leque de opções, uma infinidade de programas e às vezes você vai se sentir um pouco amarrado se aquilo que você vai começar foi a melhor escolha que você fez. Esse pensamento acontece porque a gente não quer desperdiçar o nosso tempo com um programa que não vai atender os nossos objetivos. Mas e se eu te dissesse que isso não é tão importante assim? Desculpa, eu discordo. Como assim não é tão importante? Se eu vou começar um curso, eu quero começar o curso já no programa que eu vou utilizar no meu ambiente de trabalho. Calma, que eu vou fazer uma pequena analogia com alguma coisa que você já conhece para poder facilitar esse entendimento. Vamos dizer que você não conheça absolutamente nada sobre browsers. Browser é um navegador de internet que provavelmente você utilizou para poder estar assistindo agora este vídeo. Você pode ter utilizado o Internet Explorer, o Google Chrome, Mozilla Firefox, entre outros que já existem no mercado. Mas digamos que você precisasse conhecer um navegador destes para poder entrar no mercado de trabalho. Por algum motivo qualquer, você resolve começar a trabalhar com o Internet Explorer. Então você vai, faz um curso de Internet Explorer, se forma, tem todos os conhecimentos que você precisa e esse navegador deixa de ser um cara desconhecido para você. Aí você consegue um emprego. E quando você vai sentar na frente do computador, você descobre que eles usam o Google Chrome, por exemplo. E agora? Você fez um curso de Internet Explorer, mas a empresa utiliza Google Chrome. Mas é isso que eu estou te falando. Eu comecei o meu curso no Internet Explorer, só que no ambiente de trabalho eu vou precisar utilizar o Google Chrome. Eu já poderia estar trabalhando no programa certo e acabei jogando meu tempo fora. Mas é isso que eu quero te dizer, você não jogou o seu tempo fora fazendo um curso de Internet Explorer. Se você prestar atenção, você vai perceber que o Google Chrome e o Internet Explorer são muito parecidos. Os dois navegadores, eles têm o mesmo local para você fazer pesquisas e poder fazer navegação. Da mesma forma, eles vão te mostrar páginas da internet, vai permitir que você possa fazer downloads de fotos, vídeos, músicas, programas. Ou seja, quando aprendemos a utilizar o Internet Explorer,
vamos descobrir que não precisamos aprender muitas outras coisas para poder utilizar o navegador Google Chrome. Os dois navegadores são muito parecidos. Os dois programas têm a mesma finalidade e basta você prestar um pouco de atenção que rapidamente você consegue utilizar o Google Chrome da mesma forma que você utiliza o Internet Explorer. Uma outra situação que é muito comum acontecer no mercado de trabalho para quem utiliza programas é, por exemplo, você está lá na empresa trabalhando com o seu Google Chrome e de repente a diretoria resolve tirar o Google Chrome e colocar o Mozilla Firefox. E agora, o que é que você vai fazer nessa empresa? Eu pedi a demissão e ia fazer um curso de Mozilla Firefox. Claro que não, né? Você vai perceber que ir para o Mozilla Firefox é tão fácil quanto ter ido para o Google Chrome. Ou seja, todos esses navegadores são muito parecidos e vão ter que ser sempre assim. Digamos que eu fosse desenvolver um novo navegador. Se eu fosse querer que o meu programa fosse utilizado pelas pessoas, ele teria que ser parecido com os outros que já existem no mercado. Senão, as pessoas não iriam querer usar o meu programa, pois perderiam muito tempo para conhecer as ferramentas de utilização. Para eu desenvolver um novo navegador e colocar ele no mercado, com mudanças radicais na forma de você navegar na internet, teria que ser alguma coisa muito boa para justificar essa mudança de hábito das pessoas. Por exemplo, eu poderia utilizar uma câmera da web e permitir que as pessoas navegassem com os gestos das suas mãos. Nesse caso, as pessoas iriam querer ir para o navegador porque ele iria trazer diversas facilidades. Agora, se eu desenvolvesse um navegador que não utilizasse os mecanismos atuais e fosse muito mais chato de se trabalhar, você acha que alguém iria querer utilizar esse navegador? Claro que não. Bom, o que eu quero dizer para vocês com tudo isso é que os programas que utilizamos para atender uma determinada finalidade, eles são sempre muito parecidos. Por exemplo, programas para você editar filmes. Você conhece o Windows Movie Maker? O estúdio da Pinnacle? O Adobe Premiere? O Vegas da Sony? Então, todos esses programas editores de filmes, eles são muito parecidos. Quando você trabalha com um programa dessa linha, você consegue facilmente trabalhar com outros programas da mesma linha. A mesma coisa como para programas para criação de jogos, programas para você trabalhar com arquitetura e decoração, programas do tipo CAD. Quase todos os programas que atendem um determinado objetivo, eles são, na maioria, muito parecidos. E isso facilita muito o nosso aprendizado quando precisamos sair de um determinado programa e começar a trabalhar em outro. Então, nesse primeiro momento, não é tão importante perdermos muito tempo tentando achar o programa precioso, mas sim começar a trabalhar com um programa que a gente sabe que está sendo utilizado no mercado. E depois, com o tempo, podemos ir conhecendo outros programas. Quando partimos para conhecer este leque de programas que existem no mercado e que todo este leque atende um mesmo objetivo, vai chegar um momento em que você vai achar um programa que ele foi desenvolvido mais com a sua cara. Você vai perceber que você vai ter muito mais facilidade em trabalhar com esse programa que com os demais. E este vai ser o programa que você vai achar mais fácil para conseguir realizar a maioria dos trabalhos e desafios que aparecerem à sua frente. Aliás, você sabe qual é o melhor programa que existe para qualquer coisa que gostaríamos de fazer no computador? Ah, já sei! É o programa que as pessoas mais comentam na internet que falam melhor sobre ele. Não é isso? Errado! É o programa que utilizamos com maior facilidade. É aquele que nos sentimos mais em casa,
Quando o nosso cliente nos pede alguma coisa, nós já sabemos como realizar o nosso trabalho nesse programa. Esse é o melhor programa que existe para você. Vou tentar te dar um exemplo. Se você fizer uma pesquisa agora na internet, você vai perceber que a maioria das pessoas prefere utilizar o Google Chrome. Elas dizem que o Google Chrome é mais estável, que o Google Chrome ele é mais rápido, mas mesmo assim você vai perceber que tem pessoas que vão falar melhor do Internet Explorer. Por quê? Porque elas já estão acostumadas a utilizar o Internet Explorer. E como mesmo atende às necessidades dessas pessoas e elas já conhecem bem como utilizá-lo, elas preferem utilizar o Internet Explorer a utilizar o Google Chrome, por exemplo. Então, para estas pessoas, o melhor programa vai ser o Internet Explorer. Para outras pessoas, a maioria na internet, vai ser o Google Chrome. Vão ter aqueles que vão preferir utilizar o Firefox. Ou seja, não existe uma verdade no mercado, além daquela que é onde você se sente melhor trabalhando. Ou seja, para cada grupo de pessoas, um tipo de navegador é o melhor. Isso não significa que seja melhor para mim. Isso mesmo. Quem vai definir qual é o melhor programa para você usar só pode ser você. Vou te dar um exemplo. Quando eu comecei a editar filmes, eu comecei pelo estúdio da Pineapple. Para mim, até aquele momento, este era o melhor programa. A partir daí surgiu o Windows Movie Maker. Eu comecei a utilizar o Windows Movie Maker, mas mesmo assim eu preferia continuar utilizando o estúdio da Pineapple. Um dia eu resolvi começar a trabalhar com Adobe Premiere. Aí eu descobri diversos outros recursos, mas eu estava acostumado com um ambiente visual. E para quem utiliza o Adobe Premiere, sabe que a maioria dos recursos não são tão visuais, eles são mais na forma de texto. Por exemplo, quando você faz uma seleção de transição, no Adobe Premiere você tem uma lista em texto de opções de transição. Quando eu conheci o Vegas da Sony, eu achei este programa muito mais a minha cara, porque eu tinha um painel de transições e aquilo tudo era muito mais visual para mim e mais funcional. Me dava uma liberdade mais fácil e rápida de poder escolher a transição que eu queria utilizar. Este pequeno exemplo de característica é o que me fez trabalhar bem mais à vontade com o Vegas da Sony. Mas se procurarmos na internet, você vai encontrar diversos profissionais que preferem muito mais trabalhar com Adobe Premiere. Eles acham ele muito mais estável, ele é muito mais rápido, ele tem mais recursos. No meu dia a dia, eu prefiro trabalhar com o Vegas, mas não estou aqui defendendo que um é melhor que o outro. O que eu estou passando para vocês é que isto é uma opinião pessoal, assim como de qualquer pessoa que você perguntar ou pesquisar na internet. Ah, então o negócio é eu começar com um programa e depois conhecer os outros programas para poder definir qual é o melhor programa para mim. Exatamente. Isso é uma missão sua. Não tem nenhuma outra forma de você ganhar este conhecimento a não ser ir testando e experimentando cada programa. O importante é a gente conhecer um pouco de tudo que existe no mercado, para ganharmos este conhecimento e também para estarmos preparados para um dia quando a vida nos coloca alguns desafios, onde somos obrigados a trocar um programa pelo outro. Neste momento, você já conhecendo o leque de programas que existem, você não vai se sentir tão desconfortável e com tanto medo pela mudança. No mundo 3D, existe também uma outra realidade. Tem momentos que você vai querer trabalhar com mais de um programa para a realização do mesmo projeto. Por exemplo, existe um programa onde você encontra maiores facilidades e se sente mais à vontade para poder modelar objetos. Então, você abre este programa e nele você cria todos os objetos que a sua cena vai precisar.
Aí nesse programa você só não gosta da parte de montagem de uma animação, por exemplo, que é onde você vai posicionar os objetos e fazer a animação deles. Aí você salva todos esses objetos em uma pasta e com outro programa você vai e importa esses objetos no outro programa. Lá você monta toda a sua parte de animação, por exemplo. Terminou de montar a animação? Você fala, bom, agora eu vou para um processo que se chama renderização. Mas esse programa ele é muito fraco para a parte de renderização, eu não gosto de trabalhar nele. Aí você exporta todo o seu projeto para um determinado formato, abre um terceiro programa, nele você importa tudo que você criou até agora e lá você faz o seu processo de renderização. Você está entendendo quanto é importante a gente conhecer todo esse leque de programas que existem no mercado? E é isso que eu estou querendo te dizer, que a passagem de um programa para o outro não é algo para a gente ficar com o cabelo em pé ou tão preocupado assim. Mas eu tenho mais uma dúvida. Quando a gente escolhe um programa que a gente quer aprender a estudar, muitas pessoas falam que existem diversas versões de programa. Qual que é a melhor versão para eu começar? Essa é uma outra preocupação que as pessoas têm. Eu preciso começar com a última versão, mas não consigo achar no mercado. Não sei. Calma, gente. O que muda de uma versão de programa para outra são pequenas melhorias. Às vezes uma nova funcionalidade, às vezes ele é um pouco mais estável, tem uma performance um pouco melhor. Mas as mudanças geralmente são poucas entre uma versão e outra. O que mais impacta, ao meu ver, são sempre as correções de erros. Por exemplo, você está lá editando o seu trabalho e de repente o programa trava ou ele fecha sozinho. Então quer dizer, correções desse tipo vão ajudar sempre a você a trabalhar de uma forma melhor. Mas para o nosso aprendizado, o momento inicial que começamos a conhecer o programa, isso não tem tanta importância assim. Se você tem uma versão mais antiga, não há problema nenhum em você começar a utilizar ela. Você vai descobrir o programa, esta é a primeira fase. Se você escolher esse programa para você realmente trabalhar, aí é um segundo momento onde é importante termos a última versão do programa para conhecermos melhor. Mas para efeito de estudo, a versão ainda não é algo tão importante assim. Ou seja, aprender com um programa numa versão anterior ou utilizar um curso em vídeo de uma versão anterior ao programa que você está utilizando agora não vão te impedir de você conseguir realizar o seu estudo, a menos que o curso que você esteja fazendo já seja um nível mais avançado, que utilize novos recursos e melhorias que só as últimas versões de um programa têm para te oferecer. Tá, mas como é que eu faço para saber quais são os tipos de programas que eu tenho numa determinada área que eu quero trabalhar? Essa é uma pergunta muito importante. Para você saber qual é o leque de programas que se utiliza hoje no mercado, ou até aqueles que estão começando a aparecer no mercado, só tem uma forma da gente descobrir: realizando pesquisa. Então você tem que agora se mexer um pouco. Você vai entrar na internet, você vai fazer pesquisas. Que programas eu uso para desenvolver fotos e vídeos em 3D? Quais são os programas hoje utilizados para desenvolvimento de jogos 3D no mercado? Fazendo uma pesquisa assim no Google, por exemplo. Além disso, uma outra ferramenta que existe muito poderosa para você adquirir esse conhecimento é conversar com pessoas que estão hoje já trabalhando com isso. Você tem um amigo, um parente, alguém que trabalhe nesse mercado? Converse com ele. Escute as experiências que ele vai passar para você. As pessoas que já trabalham em qualquer ramo de atividade, elas têm um prazer em divulgar as experiências de vida que elas tiveram. Perca um tempo conversando com uma pessoa que já trabalha nesse ramo. Se for possível, tente ir lá no ambiente de trabalho dessa pessoa.
Muitos vão ter um prazer muito grande em comentar com você e passar as experiências de vida delas que vão enriquecer muito o seu conhecimento. Depois que você terminar essa pesquisa, não se assuste se você vai ter uma lista grande de programas que atendem a mesma finalidade. O importante agora é escolher um deles que é bem utilizado no mercado e começar por ele. Principalmente se nesse leque de opções tiver uma opção que seja um programa gratuito, por exemplo. Espera um pouco, tem programas gratuitos para trabalhar com 3D? Para a sua felicidade de muitos que estão assistindo este vídeo, a resposta é sim. Os programas são distribuídos de forma livre para qualquer um que queira utilizar. Alguns programas você já deve ter tido experiência na sua casa. Por exemplo, você já utilizou o Google Chrome? Você não pagou nada para usar esse navegador. Você utiliza o Mozilla Firefox? Você também não pagou nada para poder utilizar o Mozilla Firefox. O seu computador utiliza sistema operacional Linux? O Linux é uma distribuição gratuita, tem várias versões hoje na internet que você consegue baixar gratuitamente e instalar no seu computador. Então, querer aprender hoje é mais uma questão de força de vontade do que um problema financeiro. Mas se você passar por uma situação onde você precisa aprender a utilizar um programa que não é gratuito, faça uma pesquisa primeiro. Tem muitas empresas que fazem licenças gratuitas para estudantes ou programas a um preço bem mais acessível para que você possa usar o programa como um meio de estudo. Eu vi também que existem programas que foram desenvolvidos ou traduzidos em português e tem outros que a gente só trabalha em inglês. Afinal, é melhor eu trabalhar num programa traduzido em português ou trabalhar num programa já de cara em inglês? Em questões de linguagens, se você não conhece muito inglês, eu vou te dar a sugestão de começar com uma versão em português. Agora, eu não vou mentir para você que a gente aprender a utilizar os programas em inglês, ele é melhor para o mercado de trabalho. O inglês cada vez mais se torna uma língua universal. As empresas que trabalham em diversos países, elas utilizam na maioria das vezes o inglês como uma linguagem oficial. Então, trabalhar com programas em inglês, ele vai trazer um nível de conhecimento que vai te ajudar muito mais do que você ficar preso ao português. Por exemplo, em programas que nós utilizamos para edição de jogos, fotos, vídeos em ambientes tridimensionais, você vai começar a ter o conhecimento que shadow significa sombra, light significa luz. Muitas vezes, quando trabalhamos em equipes, no ambiente profissional, é muito comum utilizar os termos em inglês do que em português. Ou então você pode realizar trabalhos internacionais. E aí você vai ter que se comunicar com pessoas que só falam o inglês. Então, inglês, cada vez mais, não pode ser encarado como um obstáculo. Você tem que encarar ele como uma necessidade de aprendizado. Se você não manja inglês neste momento, então vamos começar a trabalhar com um programa em português para facilitar este momento inicial do nosso conhecimento. De qualquer forma, não encare a linguagem como um obstáculo para você começar. Comece com uma versão em português e depois, com o tempo, tente colocar a versão em inglês do mesmo programa. Rapidamente você vai começar a se habituar com termos como File, Explorer, Open, Close, Save. Agora, o meu computador não é tão novo assim. Será que eu posso começar a aprender alguma coisa usando já esse computador que eu tenho? A performance de um computador para efeitos de aprendizado, ele ainda também não é tão importante assim. Lógico que um computador mais rápido, ele sempre vai facilitar e você sempre vai ganhar mais tempo trabalhando com ele.
A performance do computador para efeito de estudo, ela não é um obstáculo muito grande que você precisa encarar nesse momento. Se o programa tem requisitos que vão além das capacidades do seu computador, tente obter uma versão mais antiga desse programa, ou então troque para outro programa que possa funcionar no seu computador. Num primeiro momento, o importante é a gente não gastar muito dinheiro para poder conhecer um programa e ver se ele vai ser realmente o que a gente vai querer aprender e seguir em frente. É importante você entender que qualquer coisa que nós vamos começar a trabalhar, existe sempre um risco da gente estar indo por um caminho onde a gente não vai se sentir muito bem realizado. Então, quanto menor o risco que a gente tiver para poder começar os estudos, para começar a sentir o negócio que a gente está pretendendo trabalhar, melhor. Quanto menos dinheiro você gastar, menos risco você corre de perder dinheiro. Desta forma, eu espero que você fique mais seguro para escolher o caminho onde você pretende seguir. Então, não deixe que obstáculos pequenos como escolher um programa, a versão do programa, a linguagem que ele vai utilizar, o ambiente que você vai ter para poder trabalhar com esse programa sejam obstáculos maiores do que eles realmente são para você poder começar o seu estudo. Bom, pessoal, agora eu queria falar um pouquinho mais sobre você, tá? Até aqui tudo parece muito prático, muito fácil, mas não é bem assim que vai ser durante o nosso aprendizado. Eu sei que vão aparecer momentos onde você vai encontrar obstáculos, onde você vai se sentir um pouco incapaz de aprender algumas coisas. Eu vou fazer o meu papel de tentar facilitar ao máximo esse seu entendimento. Mas eu sei que vão existir momentos em que você vai se sentir um pouco acuado, um pouco desestimulado, sem muita vontade de continuar seguindo pelo curso. Aprender não é fácil. O que eu preciso de você nesse momento é um comprometimento. Eu, de minha parte, vou tentar facilitar o máximo possível o seu entendimento sobre as coisas que eu vou começar a falar sobre o programa. Mas e você? Você vai estar preparado para ouvir? Você vai estar com disposição para ficar sentado e prestando muita atenção naquilo que eu vou te passar? Existe um esforço que depende muito mais de você nesse momento. É importante que você entenda que o programa é só uma parte de tudo aquilo que você precisa. Conhecimento para utilizar o programa é necessário, mas criatividade e outras qualidades também são muito importantes que você tenha. No andar da carruagem, a partir do momento que você começar a trabalhar com o programa e os desafios vão surgindo, você tem uma grande ferramenta que se chama hoje internet. Mas dificilmente na internet você vai conseguir uma ajuda do tipo desenvolver um novo logotipo ou criar uma nova vinheta para atender um cliente, porque isso depende única e exclusivamente de você e da experiência que você ganhou no decorrer desse tempo todo que você foi trabalhando com esse programa. Não espere muito de você de imediato, é somente com o tempo e a experiência que vão conseguir lapidar essa joia que existe dentro de você. Preste atenção num detalhe muito importante. Quem desiste das coisas com muita facilidade, dificilmente chega ao topo de qualquer coisa que ela esteja disposta a fazer. Não existe nada nessa vida que não exija sacrifícios, por mais fácil que pareça ser. A mensagem que eu estou querendo te passar é que você deve sempre insistir e jamais desistir. Se caso você se sentir irritado, cansado, desanimado com algo que parece difícil de você aprender, pare, descanse um pouco, saia fora daquele momento de irritação, desliga o computador e vai fazer um passeio, refresca a sua cabeça.
Cara, eu não consigo passar dessa porcaria, eu não consigo entender o que ele tá falando aqui. Ai, que porcaria, viu? Vou parar um pouquinho, viu? Porque já tô nervoso com esse negócio. Você vai descobrir que a nossa inteligência continua trabalhando, mesmo quando não estamos pensando num problema que precisamos resolver. Ah, peraí, agora entendi. Para modelar o objeto é que nem se eu estivesse modelando na mão. Ah, tá, agora entendi, pô. Vamos em frente, vamos embora. Agora eu tô gostando do curso. Então, amigos, chegamos agora no final de mais um capítulo que nos preparou para iniciarmos neste mundo 3D. Sejam bem-vindos! Agora vamos iniciar um curso para aprendermos a utilizar uma ferramenta onde podemos criar objetos para jogos 3D, podemos desenvolver fotos e vídeos em 3D e até mesmo objetos para serem impressos numa impressora 3D. Estou falando do programa Blender que eu escolhi para darmos prosseguimento ao nosso curso 3D. Se você precisa aprender sobre outro programa, eu fico triste que os nossos caminhos se separem aqui, mas infelizmente eu tenho que fazer uma escolha e definir um caminho que possa atender o desejo da maioria das pessoas que chegaram até esse curso. O Blender, ele é um programa bom, de fácil aprendizado, é gratuito e tem na versão português. Puxa, que pena. Eu queria aprender mais sobre AutoCAD. Mas eu também tenho certeza que você encontrará muito material bom na internet para poder se desenvolver em qualquer aplicativo que deseje. O que aprendemos neste curso, iniciando no mundo 3D, nos serviu como base de conhecimento para seguir para qualquer outro programa 3D que você queira aprender a trabalhar. Brincadeira, eu queria aprender mesmo era fazer vinhetas em 3D, eu acho um barato esse negócio. Deste ponto do curso em diante, os caminhos começam a se tornar mais específicos. Então, este é o momento onde devemos escolher se vamos seguir em frente nesta jornada ou outro caminho. Embora a modelagem, a criação de materiais, texturas, luz, sombra e tantas outras características do mundo 3D sejam quase que comuns a quase todos os programas, eu não seria muito honesto em dizer para você que nós vamos seguir todos pelo mesmo caminho. Quem deseja trabalhar com CAD deve começar com um curso específico para CAD. Se a sua necessidade é fazer projetos de arquitetura e decoração, existem outros programas muito melhores para você seguir por esse caminho. O caminho que eu escolhi para seguirmos em frente agora era para a criação de jogos em 3D, fotos, filmes e até objetos para serem impressos em impressoras 3D. Para aqueles que vão embarcar comigo juntos nesta jornada, não esqueçam de procurar pelo curso Blender para Iniciantes, aqui no canal AFR 2010. Só que como eu estou publicando o curso à medida que eu estou desenvolvendo as próximas etapas, não esqueça de olhar a data de publicação do último vídeo para saber se o próximo capítulo já foi publicado no canal AFR 2010. Caso não tenha sido publicado, não se esqueça de se inscrever neste canal, que você será avisado sempre que eu publicar um novo vídeo no canal. Não esqueça também de colocar o seu joinha, que é o botão gostei. Isso me ajuda muito a desenvolver cada vez mais novos vídeos. Obrigado por sua paciência, um forte abraço e até o próximo vídeo.